Galera, o medo vai dominar Derry mais uma vez, porque saiu finalmente o primeiro episódio da série It Welcome to Derry, né? It Bem-vindo a Derry, que vai nos contar um pouco mais a fundo das origens do palhaço mais assustador do cinema. Esse primeiro episódio ele começa já nos apresentando dois personagens importantes, que é o Matt Claymont e a Rooney, né? O Matt Claymont ele funciona basicamente como o George de 2017, lá do filme do It, a coisa de 2017, porque ele também morre e serve como catalisador ali para juntar as crianças e fazer elas irem em busca do motivo, do que está acontecendo, do porquê que as coisas estranhas estão acontecendo ali em Derry, né? De desvendar esses mistérios. O que acontece é que no primeira cena a gente já é apresentado ao Matt ali tentando assistir de forma clandestina o filme Vendedor de Ilusões, né, ou em inglês The Music Man, e acaba sendo perseguido por um guarda. Para escapar, ele tem a ajuda da Rooney. Quando ele escapa do guarda, ele recebe ajuda para sair da cidade de Derry de uma família que é a personificação do medo dele de uma família, né, perfeita, como a gente já percebe ali no filme, que ele tem algum problema familiar ali, né, a família dele tem alguns problemas. Então, essa família perfeita que acaba ajudando ele é uma personificação desse medo dele. E ele acaba morrendo nessa cena, porque a família ali vai, parece ser normal no começo, mas aí começa a se mostrar que ela achando aquela família perfeita, meio demoníaca, meio estranha dos filmes de terror, e um bebê demoníaco que a mãe da família pare na hora, mata ele. Detalhes importantes a mencionar nessa cena é que, como eu falei, ele é o George, né? Ele é o George do filme de 2017 dessa série, porque a chupeta dele, com a parte amarela e a parte que você coloca na boca vermelha, já fazem referência ao George, né? Do filme de 2017. E o bebê demoníaco, que acaba matando o Matt nessa cena, ele é a personificação do medo das pessoas do que a radiação pode causar no corpo, né? No bebê ali, no corpo humano. Porque, para contextualizar, essa série em 1962, né? E ele está no auge no auge da Guerra Fria, com teste de armas nucleares, radiação. Então, esse medo de mutações originadas por radiação é muito normal naquela época, né? O Matt ele só vai aparecer mais para frente no flashback da Lily. A Lily é uma personagem muito importante para esse episódio, devido ela ter a primeira a ter a atitude de juntar esse grupo para tentar entender o que aconteceu de fato com o Matt. Isso porque ela tem um flashback na casa dela, né? Quando ela tá no banheiro, ela tem um flashback do momento onde o Matt leva ela para um mirante, ela acaba não correspondendo amorosamente com ele, deixa ele ir, e aí depois disso ele acaba desaparecendo. E essa culpa motiva ela, né? Deixa ela ali pensativa, somada à culpa que ela tem da morte do pai dela há um ano atrás, né? Que ela se culpa pela morte do pai. E enquanto ela tá reflexiva pensando no Matt, ela escutou o Matt cantar a música do The Music Man, que é o filme que ele aparece assistindo na primeira cena, vê dois dedos dele saindo, e isso faz ela se motivar a tentar entender ou buscar alguém que acredite nela. Isso, acreditar por quê? Porque ela é a Beverly dessa série, porque ela é tirada como maluquinha, então ela tenta buscar alguém que vai acreditar nela. E quem ela acha que vai acreditar nela são os dois amigos, supostos amigos do Matt, né? O Ted e o Phil. O Phil é meio que o nerd da parada, né? Ele é o nerd das teorias da conspiração, aquele cara que acredita, né, em invasão alienígena, que tá linkado ali com a série, né? Porque, para quem não sabe, o It, ele é uma entidade cósmica alienígena que caiu no meteoro e se instalou ali milhões de anos atrás, onde veio a ser, milhares de anos depois, a cidade de Derry, né? E o Ted, ele é aquele cara que dá, enquanto o Phil meio que desacredita dela por ela ser meio maluquinha e começa a botar umas desculpas, o Ted é aquela pessoa que dá o voto de confiança, mas com o pé atrás ainda, mas ele é o que mais acredita nela. Depois, quando ele vai para casa dele, devido a essa dúvida que a Beverly deixou na cabeça dele, ele ainda tá vivo, falando ali na tubulação, ele pergunta pro pai dele se ele acredita que isso seja possível de alguém fazer, e por ele ser uma família ali de judeus, o pai dele lembra ele dos terrores seu ali com os judeus, e ele acaba tendo uma visão ali de terror, vendo o rosto de umas pessoas inspiradas no abajur devido ao que o pai dele falou para ele. Isso é o que catalisa e faz o Phil, que não estava acreditando na Lily, acreditar na história toda. Com o Phil e o Ted acreditando, eles são motivados a agir devido à culpa que eles têm por terem esquecido o aniversário do Matt, né? Ou seja, todos os personagens, tanto a Lily, o Matt e o Ted, eles são unidos ali, motivados a entender de verdade o que aconteceu com o Matt, devido à culpa que eles sentem de alguma forma
terem meio que rejeitado o Matt, né? Antes da gente continuar e passar para a parte da investigação de fato, que leva ali para a última cena da série, para onde eles se juntam com o Ronnie e vão ali para o cinema, eu queria falar sobre o Major Leroy Hanlon, né? Que ele é o que vai trazer mais pra gente, pelo que deu pra perceber nesse primeiro episódio, o contexto da época, né, 1962 ali, porque ele é um piloto ali da Força Aérea dos Estados Unidos que vai ali para Derry para poder testar o novo B-52 ali, né, a aeronave B-52, para de alguma forma usar num conflito ali contra a União Soviética. Além disso, o Major Leroy, ele traz pra gente mais uma camada, né, que é o racismo que ele acaba sofrendo, que é presente ali na época. E nessa cena, ele traz uma pessoa enigmática ali um pouquinho, que tá olhando para ele no Jeep, como se fosse alguém que sabe o que tá acontecendo, só que não pode falar nada, né? Além disso, tem outra figura enigmática nesse primeiro episódio, que também é contextualizado ali com o Major Leroy, que é quando ele está dormindo na base e ele acaba sofrendo um ataque de pessoas que provavelmente são infiltrados ali no exército americano da União Soviética, querendo as especificações do B-52, que é a aeronave que ele foi levado para Derry para poder testar. Só que nessa cena, o que chama mais atenção a gente é uma terceira. Ele foi atacado por 3 pessoas, e uma dessas 3 é uma figura que está meio isolada no canto, que deixa pra gente o que aquela pessoa tá fazendo ali, né? Se ela é alguém que tá fazendo, mas tá com o pé atrás, se ela é apenas um medroso, ou se é alguém um pouco mais importante. Até porque quando esse terceira pessoa, quando eles saem ali do ataque ao Major Leroy, quando o amigo do Leroy entra, que é o Poley, né? Ele entra para ajudar o Leroy, defende eles e consegue afugentar os 3. Essa terceira pessoa que está um pouco mais afastada, ela acaba saindo ali sendo escoltada. Então são dois personagens ali um pouco mais enigmáticos, que vão ter que ser explicados ali durante a série. Voltando ali para o contexto do grupo que está buscando saber o que aconteceu com o Matt, né, da Lily, do Phil e do Ted, eles vão para uma biblioteca e acabam encontrando um jornal que leva eles de volta ao Ronnie, né, que conecta eles ao Ronnie, que é a personagem que também foi apresentada ali nas primeiras cenas da série, né? A Ronnie acaba meio que rejeitando eles devido a ela e o pai terem sido uma das últimas pessoas a ver o Matt. Eles acabaram sofrendo um pouco, né, devido à polícia ter ido lá, tentado incriminar o pai dela pela morte do menino, o jornal ter ido lá fazer várias reportagens. Isso deve ser muito cansativo, né, você ser a última pessoa a ver um desaparecido. Só que o que faz ela colaborar com o grupo é que quando o grupinho tá saindo, o Phil acaba mencionando a visão, né, da Lily e ela ter escutado o Matt cantar nos canos ali da tubulação da casa dela. A Ronnie também escutou e aí ela pergunta pro grupo o que ele estava cantando, né? E isso corta pra gente, o que leva a gente pra cena final, que é onde a Ronnie, ela descobre que aquela música é referente ao filme que o Matt assistiu no começo, que é o Vendedor de Ilusões, ou, né, em inglês, The Music Man, que leva e vai com eles para o cinema, porque o pai dela é o operador do cinema, então ela tem a chave, ela leva eles até o cinema para assistir o filme, para tentar entender, pegar algum conceito da música, tentar entender se é alguma mensagem. Essa música que é cantada no filme, ela fala de uma pessoa que está usando o medo das pessoas de uma cidade para ganho próprio, né, para se beneficiar. E isso contextualiza muito, faz muito sentido com o It, porque o It, para explicar para vocês aí que talvez não saibam, o It, ele é uma criatura que veio do macroverso, que é uma realidade separada da nossa. Ele caiu na Terra como um meteoro milhões de anos atrás. Anos depois se formou Derry ali e ele usa, né? A cidade, como disse o próprio diretor, é uma extensão do It. Ele usa a cidade para influenciar as pessoas ali. Ele se beneficia do medo das pessoas, influencia as atitudes delas e as ações e acaba se alimentando delas, né? Porque o It, ele come carne, mas o que realmente sacia a fome dele é o medo, e o medo principalmente das crianças, né? Uma referência ao It ter vindo do macroverso é a aparição, né, que foi mostrada nesse episódio, a HQ do Flash número 123, que é o Flash of Two Worlds, que é a HQ do Flash
que acrescenta, né, ao universo DC dos quadrinhos o conceito de multiverso, né? Então essa foi uma sacada muito interessante que tem a ver ali com o It ter vindo do macroverso, que é uma realidade diferente, né? Uma dimensão diferente. Outra referência também que a gente tem que explicar falando do It é a HQ do Batman que apareceu, a HQ 115 do Batman, mostra a primeira aparição do Cara de Barro, né? Que também faz conexão com o It devido ao Cara de Barro e o It serem seres ali que eles usam de aparências diferentes, seja elas familiares ou assustadoras, para poder se alimentar ou para poder ganhar as vítimas, né? O Cara de Barro também faz isso, então eles têm essa conexão de terem uma aparência, de poderem variar sua aparência ali para poder ludibriar suas vítimas, né? O It, para quem não sabe, ele não é um palhaço, né? Tanto que o nome da série é It, Bem-vindo a Derry, né? It, Welcome to Derry. Porque Pennywise é um palhaço dançarino que o It escolheu se tomar forma porque isso facilitava ele lidar com as crianças, porque as crianças, ao mesmo tempo que elas gostam de palhaço, o palhaço é um ser que chama a atenção das crianças, né, devido aos truques, ali, as brincadeiras, as risadas, mas ele também gera muito medo no primeiro ato de desconfiança, né? Então as crianças têm muita facilidade de gostar e de sentir medo, por isso a escolha do Pennywise, né, o palhaço dançarino que o It se transforma. E duas referências legais à tartaruga que tem nesse episódio, e são referências boas de comentar, é que uma é a tartaruga que aparece ali no flashback da Lily, quando ela troca ali pelo foguete do Matt, ela diz que representa sorte. Essa tartaruga, na verdade, ela representa muito mais do que sorte, né? É uma referência à tartaruga Maturin, que é o oposto ali, seria quase como o inimigo natural do It. Enquanto o It remete à destruição, ao medo, a tartaruga Maturin, ela remete muito à fé, esperança, à criatividade, né? À criação, à vida, porque ela foi responsável pela criação do mundo, né? Então isso ficou realmente uma referência legal. Outra referência também à tartaruga é aquela tartaruga Bert que aparece, né? O mascote que aparece na escola deles, entregando aquele panfleto e dizendo agachem e protejam, né? Se abaixem e se protejam. O Bert realmente foi uma tartaruga usada na época, né, para contextualizar, a série foi em 1962 e nessa época estava, como eu falei, Guerra Fria ali, testes nucleares. Bert foi uma tartaruga realmente usada em desenho para instruir as crianças ao como agir, né, o que fazer em caso de um ataque nuclear. O que basicamente é irônico, né, gente? Porque se uma bomba explode aqui, você só reza pro seu Deus, né, e torce para ter tido uma vida boa, justa, digna, para poder ir pro céu, né? Porque não tem mais o que fazer, ela evapora tudo que está no seu alcance. Agora vamos voltar a falar da cena final, quando a Ronnie leva eles lá pro cinema. Quando ela coloca o filme para rodar, a gente logo vê a música ali que toca no filme e tal, e logo aparece o Matt, que começa logo uma feição meio que demoníaca ali, remetendo às feições que o It faz mesmo, segurando um bebê, acusando as crianças do estado que ele tá, né? Dele estar ali naquele estado de morto, desaparecido e tal. E logo depois eles jogam aquele mesmo bebê demoníaco que matou ele no começo do episódio para atacar as crianças. E essa tá aí uma cena que realmente faz a gente virar a cabeça, porque eu achava que quando a série estabelece pra gente aqueles como personagens principais que vão guiar, como se fosse um clube dos perdedores, vão guiar a gente a descobrir o que aconteceu e a tentar enfrentar o It, a série mata todo mundo. Matou todo mundo. O morcego matou, além de matar o Matt, matou o Phil, o Ted, a Suzy, e só ficou a Ronnie e a Lily, né? Que ela aparece naquela cena icônica no final, com o rosto todo sujo de sangue. Só que a questão que ficou quando, depois de ter matado todo mundo, só ter sobrado a Suzy e a Lily, é que eu lembro no trailer terem aparecido cenas com esses personagens que morreram, né? Então, não sei se essas cenas que apareceram no trailer com esses personagens pode ser flashback dos parentes e tudo mais. O episódio terminou muito legal, foi um personagem que trouxe realmente uma forma diferente, né? Como, por exemplo, no filme de 2017, muita coisa acontecia, mas os personagens principais não morriam. Essa série, esse primeiro episódio, trouxe coisas diferentes, matou logo todo mundo, passou-lhe o rodo em geral, o que é uma forma de dizer pra gente que ninguém tá seguro do It, né? Nesse começo. Talvez ele tenha começado mais brutal e menos manipulador, não sei, né? Como são os primeiros ataques do It. A gente tem que acompanhar os próximos episódios para saber o que vem aí.
Galera, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve, dá um like aqui, vai ajudar bastante. Eu vou continuar trazendo vídeo da série, né, do It, esses próximos episódios que vão ter aí, e mais pra frente da última temporada de Stranger Things, tá bom? Então, se você quiser acompanhar, ajudar aqui, deixar sua sugestão de como melhorar, do que ficou ruim, de como eu posso melhorar nos vídeos, tá bom? Vocês podem deixar. Agradeço a quem chegou até aqui, agradeço por terem assistido. Muito obrigado. Vamos buscar sempre evolução e a melhora, tá bom? Muito obrigado. Valeu!